Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Giancoli, sou advogado. Hoje eu vou falar sobre um tema que me chateia bastante até, que é quando o INSS indefere uma pensão por morte por um companheiro ou companheira daquela pessoa, do segurado que veio a falecer. Por que eu digo que me chateia muito? Porque isso aí tem me incomodado, né? Em tempos de Covid, com tantas situações tão terríveis que a gente está vivendo no momento, né? A pessoa ainda perde um companheiro, perde uma companheira que ela convive às vezes há muitos anos, ainda é comunicada pelo INSS que a pensão por morte foi indeferida porque o INSS simplesmente não reconheceu a união estável existente. Então a gente acompanha o sofrimento de perto dessas pessoas e não está sendo nada fácil. E é incrível qual o número de casos que está acontecendo, né, relativos a isso, né, de indeferimento. E aí a pessoa fica numa situação extremamente delicada, tanto além de emocionalmente, financeiramente, né, e é um tema muito tortuoso ali, e que é importante realmente a pessoa ter consciência, né, dos direitos, e é por isso que eu fiz esse vídeo, para tentar esclarecer um pouquinho, informar o que pode ser feito quando acontece uma situação de indeferimento como essa, e que documentos são importantes, que provas são válidas para tentar combater, né, especialmente na justiça, essa atitude do INSS. Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante deixar claro é o seguinte: quando a pessoa recebe uma comunicação do INSS que foi indeferida a pensão por morte, por não ter sido comprovada a dependência econômica, ou seja, união estável, né, ela tem duas alternativas. Uma é entrar com recurso perante o próprio INSS, né, no órgão respectivo do INSS, e a outra é entrar com uma ação judicial, né, buscando na própria justiça já, né, a reforma, né, a reversão daquela decisão contrária. Tá? Eu particularmente, salvo raríssimas exceções, geralmente já vou diretamente para a via judicial. Né? Existe uma jurisprudência, ou seja, os tribunais já praticamente consolidaram o entendimento de que não é necessário entrar com recurso na via administrativa, não precisa esgotar toda a via administrativa para entrar com uma ação judicial. Você já pode, tendo uma comunicação do INSS que negou seu pedido, ingressar diretamente, né, no Poder Judiciário. Então, geralmente eu opto pelo Poder Judiciário, tá certo? Dito isso, o que é importante? Quais os documentos são importantes a pessoa obter para comprovar a união estável? Eu fiz uma relação aqui, né, de documentos que eu acho que são bem interessantes. Não são documentos, não é que esses documentos são todos necessários, né, mas alguns deles são muito úteis, né, se você tiver um ou outro já auxiliaria demais. Quais sejam? Escritura de união estável, né, por mais absurdo que possa parecer, existem casos que o INSS indefere a pensão por morte, mesmo com a pessoa possuindo uma escritura de união estável, ou uma sentença judicial, né, declarando a união estável. Existem situações como essa. E é um documento excelente, né, um documento feito perante uma autoridade, né, em que ambos declararam, tanto a pessoa, o companheiro, como o falecido, né, o segurado falecido, de que existia uma relação marital, uma relação de união estável, né, com o objetivo de construir família de forma pública, né. E esse é o melhor documento que existe. Se a pessoa tiver esse documento é muito importante. Mas ainda que não tenha esse documento, ou mesmo que tenha também esse documento, vou elencar alguns outros que são muito bons. Comprovantes, né, de que residiam na mesma casa, no mesmo apartamento, né, possuem a mesma residência. E que documentos são importantes para isso? Contas de luz, água, IPTU, condomínio, enfim. Contas de consumo, né, em nome dos dois, da pessoa que faleceu e do companheiro ou da companheira. Tá? Isso é muito bom, em períodos concomitantes. Tá? E de preferência dos últimos anos. Os últimos 2 anos é sempre fundamental, tá? Sempre tem que juntar os documentos, principalmente dos 2 últimos anos e também de anos anteriores. Mas concentre sempre em relação aos últimos 2 anos. Além disso, o que é interessante? Imposto de renda, às vezes a pessoa declara imposto de renda, às vezes não, mas se declarar também é muito útil. Né? O companheiro, né, em um campo específico, coloca o CPF, lá tem um item, companheiro, cônjuge, na sua declaração de imposto de renda, se a pessoa declarou, é muito útil isso. Como também algum documento que comprove que o outro era dependente no plano de saúde, ou então em seguros de vida, indenizações relacionadas a seguro de vida, previdência privada, rescisões, né, às vezes de contratos, enfim, documentos que demonstrem realmente que existia ali uma união estável. Eu sempre recomendo particularmente, acho muito interessante a pessoa buscar fotos, né, fotografias, né, de eventos públicos, né, em que o casal esteve nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos. Por exemplo, casamentos que eles foram, né, de parentes, amigos, né, que foram juntos, idas em igreja,
festa final de ano, Natal, Ano Novo, aniversários, fotografias que demonstram que eles estavam sempre junto como uma família mesmo, né? Que demonstrem cabalmente ali na união estável. Isso ajuda muito no processo judicial, né? O juiz ele pode ter acesso a essa fotografia e olhar, poxa, está comprovado aqui realmente que eles tinham uma relação duradoura, né? Com intenção familiar mesmo, de forma pública. Isso é muito importante. Essa sensibilidade do juiz ela é importante a gente chamar atenção em um processo. E o que também é interessante a gente colocar aqui? Quando a gente trata de uma ação judicial discutindo a pensão por morte contra o INSS, é fundamental para se comprovar a união estável, além dessa documentação, prova testemunhal. Tá? Isso é muito fácil, geralmente, né? O caminho mais fácil é esse. Que provas testemunhais? O que seria a prova testemunhal? Conseguir duas pessoas, duas testemunhas, pelo menos até três testemunhas, né? Vizinhos, pessoas que frequentavam a casa ou frequentavam o mesmo ambiente de trabalho, a igreja, colegas, que possam, perante o juiz, prestar um depoimento e comprovar que aquele casal convivia de forma marital, de forma estável, como uma família, efetivamente. Isso ajuda demais, é importantíssimo. Tá? Eu sempre utilizo, mesmo que eu tenha uma prova documental muito boa, eu sempre utilizo a prova testemunhal, sempre busco, né, tento, se a pessoa tiver realmente testemunhas, utilizá-las para comprovar efetivamente a união estável e a dependência econômica. Juntando esses documentos, né, o seu advogado vai fazer uma análise relacionada aos mesmos, vai fazer uma boa separação e vai ingressar com a ação e vai poder questionar, né, com muita chance de êxito, né, comprovar a dependência econômica e obter o direito que foi negado pelo INSS. E por fim, acho que é interessante também explicar o seguinte, que se a pessoa ingressa rapidamente com um processo judicial, provavelmente o valor não vai superar 60 salários mínimos. Isso tem uma grande relevância. Por quê? Porque se o valor da causa não superar 60 salários mínimos, a pessoa pode ingressar no Juizado Especial Federal, ao invés de entrar no Justiça Federal comum. Né? E o Juizado Especial Federal ele é muito mais célere, ele é muito mais rápido para julgar esse tipo de processo. Então, pessoal, a dica que eu sempre dou, teve uma decisão negativa, já tenta o mais rápido possível buscar a via judicial para poder se valer do Juizado Especial Federal. Né? Porque se a pessoa demorar muito para entrar com a ação, ela vai poder questionar todos os atrasados, pelo menos nos últimos 5 anos, desde o dia do óbito, do requerimento, dependendo da situação, todos os atrasados ela vai poder questionar. Mas se o valor ficar muito grande, isso vai ter que necessariamente ser direcionado à Justiça Federal comum, e com isso o processo acaba sendo mais demorado. Então é interessante sempre ter essa velocidade, né, e procurar os direitos, procurar um advogado o quanto antes para realmente auxiliar nesse sentido, tá certo? Pessoal, é isso. O objetivo do vídeo era esse, tentar esclarecer essas questões de união estável que estão muito em evidência atualmente, principalmente, lamentavelmente, com a Covid, né? Muitas pessoas têm perdido familiares, perdido companheiros, né? E além da dor imensa que sofrem em relação a isso, ainda tem que suportar, né, a negativa do INSS, o indeferimento do INSS para um direito que eles possuem. Tá certo? Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe o seu like, seu comentário, se inscrevam no canal, isso é muito importante para nós. Deixe sugestão de novos vídeos. A ideia é trazer sempre um conteúdo jurídico de qualidade, né, para tentar esclarecer as principais dúvidas na área trabalhista e previdenciária. Muito obrigado e até a próxima.